Olá, meus irmãos, amigos. Começamos aqui mais uma live orando com você. Durante aí uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, nessa média, nós estaremos falando com você e falando com Deus. Falando com Deus, porque a oração, pela oração nós falamos diretamente com Deus. E aqui nós nos comunicamos com você de maneiras que nós desejamos que você faça parte do nosso círculo de oração, do nosso momento de oração, em que nós falaremos com Deus, conversamos com o Senhor e desejamos que você também faça isso juntamente conosco. Olha, eu vou fazer ler um texto da Bíblia e fazer a reflexão sobre o texto e para depois nós orarmos ao Senhor. E na Epístola aos Romanos, capítulo 10, e versículo 17, nós encontramos esse texto. Capítulo 10 de Romanos, e versículo 17. Diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação do Evangelho. Mas deixa eu ler numa outra versão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha, todo ser humano tem o dom da fé. Ele tem fé. Só que a Bíblia diz que a fé pode estar morta. Enquanto a fé não é vivificada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, ela está morta dentro de nós, dentro do ser humano. Então, o ser humano tenta usar a fé, mas ele usa de maneira equivocada. E às vezes, ao invés de agradar a Deus, porque a fé é o meio pelo qual nós agradamos a Deus, ao invés de ele agradar a Deus, ele provoca a ira de Deus. Por exemplo, quando usamos a fé para adorar, ou para venerar, ou para crer em algo que não é Deus, num objeto que não é Deus. Então, Deus se ira com isso. Impressionante, mas é verdade. Isso provoca a ira de Deus. Você pode ler a Bíblia que você vai encontrar que uma das coisas que mais irrita Deus é o homem feito à sua imagem e semelhança, adorando um ser que não é Deus, um outro Deus, um Deus falso, um ídolo, um Deus imaginário. Então, isso, de alguma forma, provoca a ira de Deus. Agora, como podemos usar nossa fé? Primeiro, quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus como ela é, a fé é vivificada pela palavra e pelo Espírito. O texto diz que o crer ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Define bem, e ouvir a palavra de Deus. Quando começamos a ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos vivifica a nossa fé. E a nossa fé se direciona para Deus, porque a nossa fé é para adorar a Deus, é para reconhecer a Deus, é para crer em Deus. Não é um luxo, não é um acessório. É pela fé que nós nos chegamos a Deus. A Bíblia fala isso buscando a fé de Abraão. A fé de Abraão. E também dos chamados heróis da fé, Noé e tantos outros. Então, eu diria que quando antes de ser crente, eu ouvia os crentes falarem e eu dizia assim, não, mas eu posso
Eu posso agradar a Deus, eu posso fazer as coisas que os crentes fazem sem eu ser crente, sem eu me declarar crente. Mas eu fui ouvindo, e um dia eu procurei uma Bíblia. Então eu fui à minha irmã, ela tinha uma Bíblia. Ela tinha se afastado, ela era crente, mas estava um pouco afastada, e eu pedi a Bíblia dela. E ela me emprestou a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. E então eu me convenci que eu não podia fazer a vontade de Deus, que eu não podia fazer as obras para Deus sem ser crente. Até tem alguns textos que diz, por exemplo, Jesus disse para Tomé, Tomé, ser crente, não incrédulo. E o apóstolo Paulo diz, aprove a Deus a nos justificar pela pregação da fé, e aos crentes. Aliás, aprove a Deus justificar os crentes pela pregação da fé, pela palavra de Deus. Josué, seja bem-vindo, Josué. Então, queridos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que se esperam. A fé é por ela que nós agradamos a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Por que há tanta gente incrédula no mundo? Porque não lê a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, quando procuramos entender a Bíblia, o Espírito Santo vivifica a nossa fé. Agora, a fé, uma vez vivificada, ela precisa ser alimentada. Alimentada pela palavra de Deus, alimentada pelas verdades de Deus, alimentada pelo o alimento certo, o alimento genuíno, que é a palavra de Deus, conforme o apóstolo Pedro nos diz na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Assim, a fé nos ajuda aliás, a palavra de Deus gera a fé e a fé nos faz agradáveis a Deus. Agradáveis. Quando Deus olha para nós e nos vê pela nossa fé, então nós somos justificados. Justificados de todo pecado, de toda iniquidade. Pela fé nós nos tornamos santos. Pela fé nós nos tornamos santos para Deus. Santos para Deus. Santo não é, aqui não é ídolo. Santo é santificado, é justificado, é regenerado. É uma pessoa que recebeu a graça para ser santo. Santo. Leide Gemar, que seja bem-vinda, ela chega sempre primeiro. Então, queridos, nós precisamos de alimentar nossa vida com a palavra de Deus, de permitir que a palavra de Deus renove a nossa fé, gere fé, e pela palavra a nossa fé entra em funcionamento. É assim que a Bíblia nos ensina. E precisamos zelar. Eu sempre lembro aqui o que Paulo escreveu a Timóteo quando já estava sentenciado a morrer. Ele disse, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Todas as coisas nós vamos deixando para trás. Tudo que nós temos, a inteligência, a sabedoria, a força, o vigor, todas as coisas nós vamos deixando com os anos. Mas a fé precisa ir conosco. A fé precisa ser
preservada para estarmos com ela quando tivermos de nos encontrar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar nesta fé. Eu espero que você tenha renovado sua fé. Eu espero que você faça o esforço de renovar a sua fé, de viver a sua fé, de fazer a vontade de Deus pela fé. A fé, sem fé, é impossível agradar. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. É impossível agradar a Deus sem fé. Então vamos orar. Bendito Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concedeu para orar com alguns irmãos. Orar, Senhor, através desta rede social, da internet, e poder chegar a outras pessoas. Pai, eu te peço pelas pessoas que vão orar conosco depois, que não tiveram oportunidade de estar ao vivo conosco, mas vão acessar o vídeo, e vão orar, e vão colocar sua fé junto com a nossa, e vão adorar a Deus, e vão glorificar o nome do Senhor, e vão crer em Deus, crer nas promessas de Deus, crer na graça de Deus, crer no amor e na misericórdia de Deus. Pai, nós te suplicamos, te agradecemos, Pai, por tudo, pelo dia, o alimento, o lar, todas as coisas. E nesse momento lembramos daqueles que não têm um lar, daqueles que não têm um teto, daqueles que não têm o pão de cada dia, daquelas pessoas que estão doentes e sofrem. Ó Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Acode essas pessoas, chega a essas pessoas e coloca a Tua mão sobre elas. Ouve a nossa oração, porque a nossa oração também é uma intercessão, também é uma forma de nós pedirmos por quem não sabe pedir por quem precisa, por quem está abandonado ou isolado, que não tem a capacidade de crer, e nós pedimos por elas, Senhor. Olha para o nosso país, olha para a Tua igreja neste país e ajuda, Senhor, que a Tua igreja, ela siga o rumo certo, olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Pai, olha para os filhos, os Teus filhos, olha para os que estão em evidência, que têm a responsabilidade de apontar caminho, Senhor, de ensinar, e eles cumpram a missão de ensinar a Tua palavra pela revelação, pelo conhecimento que o Espírito Santo nos traz, Senhor. Nós te pedimos, nós te louvamos e tudo te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, nós voltamos com a live na terça-feira. Estamos fazendo live agora, terça e sexta. Terça-feira e sexta. Irmã Lourdes, Deus abençoe. Sexta-feira. Então, nesses dias, nós estaremos aqui sempre, às 8 da noite, sempre que é possível, porque às vezes nós temos grande problema de fazer a live. Olha, na sexta-feira passada eu estava em Oriximiná. Mesmo assim eu fiz a live um pouco mais cedo, porque 8 horas eu estaria na igreja, mas um pouco mais cedo eu fiz a live. E numa situação bastante diferente,
com pouca luz, mas mesmo assim os irmãos ouviram e assistiram, e nós temos aí mais de 100, quase 200 visualizações. A Raimunda Moreira, amém, amém, minha irmã, Deus abençoe, Deus abençoe. Olha, então ficamos por aqui, voltando terça-feira, querendo Deus, neste horário, com mais uma live, com mais um momento de oração, com mais um momento em que nós entramos na presença do Pai juntos para agradecermos a Deus. A irmã Lourdes Ferreira está também conosco. Deus abençoe vocês muito, 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 muito. Deus cuide de vocês. É a minha oração, é os meus votos, é a minha satisfação saber que vocês estão sendo felizes, abençoados e guardados. Até terça-feira, querendo Deus.